Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal The Inside e organizador aqui da 5ª edição do Fórum Blockchain. Eu primeiro gostaria de agradecer a presença de todos vocês e transmitir alguns avisos antes da gente começar o nosso primeiro painel. Na plataforma que vocês estão aí vendo na frente de vocês, tem uma ferramenta para que vocês enviem as perguntas para os nossos palestrantes. Então, nesse painel, nós teremos 5 participantes. Eu gostaria que vocês encaminhassem as perguntas especificamente para um dos participantes ou para a mesa como um todo, para que eu possa encaminhar as perguntas de vocês a eles. Outra novidade é que nós temos hoje uma promoção da Cloudflare, que vai sortear um White Dots no final do evento, amanhã, no último painel que nós vamos abordar a questão do metaverso. Então, eu gostaria de convidá-los a visitar o stand da Cloudflare aqui no nossa plataforma, para vocês se cadastrarem para concorrer a esse sorteio. Outra informação que eu tenho é que todo esse evento está sendo gravado, os 2 dias vão ser gravados, e depois que o evento terminar, vocês receberão um formulário para fazer uma pequena avaliação do mesmo, com uma senha para que vocês possam fazer o download de todas as gravações. Então, vocês vão poder assistir todo o evento que foi gravado. Eu só pediria que vocês preenchessem o questionário para essa pequena avaliação. Bom, nosso primeiro painel vai abordar a questão do mercado corporativo, né? Como é que o blockchain abre oportunidades no mercado corporativo. Então, para moderar esse painel, eu convidei o Maurício Magaldi, que ele é um especialista na área do blockchain e também é o owner, né? O criador do Block Drops, um podcast e um blog que ele vai explicar aqui um pouco para vocês, que vai coordenar hoje o nosso painel a respeito do blockchain no mercado corporativo. Maurício, obrigado pela sua participação. Gostaria que você desse início ao primeiro painel da 5ª edição do Fórum Blockchain. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Claudinei. Obrigado a todos aí pela audiência. Prazer estar aqui com vocês. Eu assisti algumas das edições anteriores, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com esse debate, com tanta gente legal. Eu sou Maurício Magaldi, eu sou head de cripto na 11FS, também sou mentor de blockchain na Toon Traders e como o Claudinei falou, eu tenho esse podcast já há mais de 2 anos, chamado Block Drops, onde eu faço aí um resumo das principais notícias da semana, né, dos casos de uso de blockchain para negócios. Então, se você tem interesse nesse tema, esse é o tema que a gente vai conversar aqui hoje com os nossos convidados. Eu vou começar chamando o Oliver Cunningham, que é o sócio responsável pela área de transformação digital e inovação da KPMG. Bom dia, Oliver. Vou chamar também o Rafael Timóteo de Souza Júnior, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação profissional em Engenharia Elétrica e Segurança Cibernética, PPEE, UNB. Bem-vindo, Rafael. Vou chamar também a Marcela Gonçalves, CEO da Multiledgers, coordenadora do eixo de governança do CT Blockchain na RNP. Marcela, bom dia. E também o Eduardo Ferreira dos Santos, mestre pela UNB e Tech Lead na área de tecnologias emergentes e abertas do Itaú Unibanco e professor da FCI Mackenzie. Agradeço a presença de todos aqui no nosso painel e eu vou já começar, já vou chutar para gol aqui com a primeira pergunta, né, para o nosso debate, e aí vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, né, mais profundamente nessa primeira rodada. Vou começar pela Marcela, e o primeiro tópico dessa exploratória que a gente vai fazer aqui hoje é desafios, né? Existem oportunidades, mas também existem desafios. Então, vamos começar, né, do problema e partir para a solução. E a primeira pergunta é: quais são os maiores desafios para implantar e operar uma plataforma corporativa de blockchain? Vamos de Marcela primeiro. Obrigado, pessoal. Marcela, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Maurício. Obrigada, Claudinei, pelo convite de estar aqui participando desse debate tão necessário, que eu acho, dentro do ambiente da comunidade do blockchain, né? A gente vem passando por transformações com a tecnologia, por ela ser uma tecnologia emergente, então a gente vem se adaptando e adaptando os negócios. A questão, né, de como a gente usa a tecnologia. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim. Eu sou Marcela Gonçalves, sou CEO da Multiledgers, como o Maurício me apresentou. Eu sou também
coordenadora do eixo de governança do CT Blockchain. Além disso, eu faço parte da primeira grande rede latino-americana de blockchain, que se chama LACchain, fomentada pelo BID Lab, né? E também faço parte do grupo de estudo de padronização do ITU-T no SG16. Então, assim, hoje, o que a gente vem acompanhando a parte da tecnologia, ela começa a demandar cada vez mais a questão de fora da tecnologia, né? Então, a gente está falando de necessidades e colocações relacionadas à governança, à estrutura distribuída, né? As empresas elas têm muita dificuldade de mudar a forma como elas entendem essa estrutura distribuída, né, para dentro de novos negócios, porque eu acho que blockchain ele se aplica muito para o uso dentro da Web3, né, dentro desse enfoque, não simplesmente você colocar a tecnologia porque ela está no hype, mas você entender que a sua necessidade de colaboração, né, trabalhando com a tecnologia, ela é necessária, e dentro dessa colaboração, um dos principais, né, desafios é o estabelecimento dessa governança. É dentro e fora da rede, né? Porque você tem que ter essa relação. Não é simplesmente você chegar como você fazia num ambiente cliente-servidor, em que você colocava uma aplicação lá, você dava acesso, você dava algumas coisas. Não. Você está falando de um ambiente de compartilhamento de informação. Então, você tem que se focar e orientar todo o crescimento e estruturação desse ambiente, né, desde o momento zero, desde que você está falando de um POC, com relação à questão desse fluxo de informação, né? A questão da governança desse ambiente, e isso tem que ser pensado desde o momento zero. E é onde a gente vê realmente, vamos dizer assim, que os projetos de blockchain ainda patinam porque as empresas não prestam atenção nisso, né? Eu acabei criando para auxiliar empresas com relação a isso, porque a Multiledgers é uma plataforma, né, de multiprotocolos e multiclouds, que você consegue ter uma facilidade do entendimento e criação desse ecossistema. A nossa plataforma te dá essa possibilidade, e para isso, para eu conseguir fazer com que as empresas tivessem esse direcionamento certo nessa construção, a gente acabou tendo que criar um canvas, né, de governança de ecossistema para blockchain. E esse canvas é usado, a gente usa também nos nossos projetos no Lift Lab, que a gente dá apoio, a gente usa dentro lá da RNP, que a gente está fazendo uma rede de teste, um teste bed em blockchain para que universidades e, vamos dizer assim, sociedade civil, ela possa, né, startups e tal, elas possam começar a ter um ambiente de ecossistema no qual elas possam se relacionar e testar realmente a forma como aquele negócio poderia se resolver no mundo real, tá? Essa é uma das questões assim que eu coloco mais. Legal, Marcela. Obrigado. Vamos pular então para o Oliver. Oliver, eu sei que você tem bastante experiência com grandes corporações aí no teu papel, né, principal na KPMG. Como é que é o ângulo dessas empresas em relação a esse desafio de governança que a Marcela comentou? Sim. Você está no mudo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo agora? Um prazer estar aqui com vocês. Maurício, eu acho que a gente, talvez eu começaria fazendo uma avaliação de onde a gente está, né? Quer dizer, e onde a gente, eu e você, né, já há alguns anos tínhamos essas conversas, né? Como é que isso vai, como é que uma tecnologia distribuída e necessariamente poderosa por sua independência
como é que ela vai se comportar no ambiente onde a necessidade de controle é muito maior, né? Então, essa era a minha primeira dúvida. Por isso eu sempre fui um tanto quanto cético com a adoção massificada, como se colocava na época de soluções privadas, né? Ainda que eu tinha uma leitura muito clara do potencial transformador que essa tecnologia teria no todo. A gente não está ainda num ambiente completamente diferente. Eu acho que assim, algum tempo depois a gente ainda está na ponta da onda. A diferença é que eu acho que a gente realmente chegou num ponto de virada. E o que está nos trazendo nesse ponto, né? Primeiro, só no ponto de governança, né, como a Marcela colocou, o que é fundamentalmente diferente num projeto de blockchain é que essa adoção ela não depende de uma decisão unitária, né? É uma situação de uma empresa vai dizer, bom, vou fazer um projeto de blockchain, provavelmente não tem grandes benefícios aí. Os benefícios se multiplicam quando eu preciso de padronização de informações e segurança em um sistema, em um grupo de pessoas, o grupo de organizações. E à medida que isso acontece, o processo de negociação está estabelecido. E ele vai ser delicado, né? Até porque o principal deles vai ser num dos pontos mais sensíveis do blockchain, que é a segurança, certo? Quanto mais fechado o ambiente, mais a gente vai ter que debater o que significa a tal imutabilidade, que eu acho que é uma palavra que talvez a gente tenha a chance de explorar um pouco uma nuance, né? Todo mundo fala em imutabilidade, quando na verdade não é tão imutável assim, dependendo de que lado você está indo. O que é bom, em algumas situações, é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer imutabilidade em tudo. Mas eu acho que são essas decisões que a Marcela colocou. Quando que a gente quer maior imutabilidade ou não? Em que situações a gente quer? Então, eu acho que a gente, só para abrir a minha fala, né? A gente vem transitando esse espaço. A boa notícia é que, claramente, hoje já temos aplicações rodando, né? Nós mesmos temos algumas aplicações rodando, elas estão vindo nos pontos óbvios, onde a gente esperava, então, onde transparência é necessário, onde rastreabilidade é necessário, o blockchain traz esse capability quase que instantaneamente, então, é muito bom. As discussões de supply chain são um ambiente muito natural para o ambiente corporativo por enquanto, né? Acho que tem outras, mas a gente ainda, acho que esse é onde a gente está desbravando, talvez primeiro. A gente vai ver healthcare avançando muito nesse espaço, pela delicadeza dos insumos e da própria natureza do produto de farma, né? Então, esse é um ponto. Agora, eu vou fazer talvez mais um caveat, que é... né, hoje vamos considerar que nós estamos 3, 4 anos dentro do hype de transformação digital, nem de blockchain até mais específico. E eu vou te dizer que eu ainda fico muito surpreso o quanto a gente ainda está debatendo os fundamentos. Puxa vida, dados, revolução de dados, e é um tema que, né, transita para o nosso espaço de blockchain especificamente, porque a gente está falando sobre segurança e padronização de dados. O problema é que nem a cozinha dos dados está muito organizada ainda. Então, a gente ainda tem muito, no ambiente corporativo, ainda tem muito debate de readiness, de preparo para poder entrar numa discussão dessa. Acho que esse é ponto 1. E ponto 2, e talvez aí sim, da questão mais transformadora, jogar esse jogo ele vai exigir mudanças organizacionais internas. E essas mudanças organizacionais internas também não são profundamente entendidas ainda. Então, a gente tem a questão de governança externa, governança interna, fundamentação e aplicação. Acho que essas 4 coisas é que estão trabalhando para ditar o ritmo em que a gente está migrando de um ponto para outro, mas só em conclusão digo que eu acho que a gente está virando essa curva assim. Fazer um último caveat, que eu acho que é um espaço onde ninguém necessariamente antecipava, ou alguns eu sei que antecipavam, mas o espaço de tokenização e de NFTs, esse é muito interessante, e a gente está vendo muita coisa boa aí, porque eles dependem menos dessas questões que eu coloquei de entrada, e a gente vê o benefício de saída um pouco mais, de forma mais óbvia. Legal, obrigado, Oliver. Vou passar a pelota aqui para o professor Rafael, para comentar um pouquinho da experiência dele aí sobre esses desafios. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Bom, olá a todos, agradeço a ter Insider pelo convite para participar desse fórum, muito interessante e de muita atualidade.
Eu sou o coordenador de um grupo do I3E, né, o Instituto Internacional de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, que é o grupo da iniciativa Blockchain internacional do I3E. O I3E é uma enormidade, né? Então a gente tem diversos esforços de padronização, dos quais o mais conhecido é o de Wi-Fi, né, a rede Ethernet. 4 bilhões de computadores utilizam, tá certo? Talvez seja a coisa mais conhecida do I3E, mas é claro que o I3E terminou se interessando por blockchain, da importância, né, do assunto, e em particular do tema da padronização. E, além do mais, conforme o Mário já falou, eu sou professor da UNB, eu trabalho com segurança cibernética. E, diante da pergunta, assim, das considerações que foram feitas pela Marcela e Oliver, eu vou atacar... Há inúmeros problemas na implantação de blockchain, inúmeros desafios, mas eu vou atacar alguns assim, que me parecem bem críticos. A primeira delas é o seguinte: não há ilusões quanto ao fato de que, para ter uma plataforma corporativa, vai ter que gastar dinheiro. Tem custo, não é com a varinha mágica. A segunda coisa é que blockchain é, antes de mais nada, informática. E não há ilusões, é necessário ter desenvolvimento na área de informática, é necessário ter a plataforma, o controle, as equipes de operação, enfim. Nós não vamos simplesmente usar a varinha mágica e acabou a informática, blockchain vai resolver tudo. Eu gosto também de usar exemplos, assim, quando eu vou explicar essa situação. Em particular, eu tenho um exemplo que a gente tem trabalhado um bocado aqui, que é o exemplo do setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica é um setor muito rico, né? E a tradição no setor é que havia os produtores de energia, as usinas dos diversos tipos, e as empresas de distribuição. Esses produzem e o resto do mundo consome, indústrias, as pessoas em casa, etc. O desenvolvimento das tecnologias da energia levaram à produção de energia distribuída. E aí isso gerou a possibilidade de um produtor distribuído. E o produtor distribuído pode ser uma casa, uma empresa. E no mercado brasileiro, por exemplo, é previsto que a gente possa negociar energia. Bom, quando a gente negocia energia, são negócios, há segredos de negócio, por exemplo, o preço. Então, eu posso colocar na minha casa uma produção de energia e tentar vender para o meu vizinho e concorro com a operadora tradicional. Bom, essa é a situação ideal para o blockchain, porque são as relações peer-to-peer. E aí o blockchain é maravilhoso, só que o blockchain tem um pequeno problema. O blockchain é extremamente transparente. Você colocou um treco lá no Distributed Ledger, amigo, todos os outros agora vão poder, inclusive, consultar abertamente. Então, você vai colocar o seu preço da sua energia para o seu concorrente saber? Então, nós temos alguns problemas super interessantes aí. Nós desenvolvemos um protocolo para compra e venda de energia, considerando essa situação aí e, eventualmente, utilizando blockchain. Mas isso leva a um problema bem interessante. Por quê? Porque aí eu volto lá na questão da Marcela, a governança. Amigo, a governança no setor de energia elétrica é uma brincadeira que não tem nem tamanho. Tem o governo, a Receita Federal, a ANEEL, a LGPD, a ANPD, porque eu produzo energia na minha casa. Se eu revelar informações sobre a minha casa, enfim, uma série de problemas. Tem as empresas. Essas empresas, elas fazem tarifação. Aí vem a parte de cobrar pela energia que foi paga. Aí envolve o sistema bancário. Aí lá dentro do sistema bancário vem Pix, muitas operadoras são internacionais, aí elas começam a se interessar por utilizar uma criptomoeda de utilização internacional, Bitcoin, Ethereum, enfim. O problema da governança fica relativamente grande. Agora, é muito interessante que você possa considerar essas coisas todas e fazer projetos. Eu acho super bacana. Que a gente tem um pepino desse nas mãos, porque a gente vai usar a nossa criatividade. Mas aí vem um problema que é o seguinte: tudo isso aí implica em ter pessoas. E já para introduzir assim de uma vez o problema das pessoas. Aqui no Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, nós temos 4 cursos de graduação. A gente consegue formar aí, por ano uns 30 alunos que sacam de blockchain. Eles entendem de blockchain.
Existem cerca de 70 universidades federais aí, né? Então a gente consegue formar aí por ano, as 70, umas 2.000 pessoas. Se o Brasil precisar de 30 mil pessoas em blockchain, o que é uma estimativa relativamente pequena, a gente vai passar cerca de 15 anos para formar essas 30 mil pessoas. Bom, então a gente tem um pepino nas mãos. A gente precisa fazer alguma ação específica para formar tanta gente assim. Enfim, eu vou passar a palavra adiante para não tomar muito tempo, mas já levanto a bola para a gente poder conversar sobre esses assuntos. Muito bom, professor. Obrigado. Vou passar a bola então para o Eduardo. Eduardo, você se apresenta e comenta um pouquinho para a gente sobre esses desafios. Legal, pessoal. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos pelo convite, né? Eu gosto muito desses debates abertos, onde a gente pode discutir o mercado, setor, tecnologia. Acho bem legal. Bom, falando um pouco sobre mim, né, eu também tenho um vínculo com a Universidade de Brasília, foi onde eu me formei mestre em computação aplicada, né, junto lá com o professor Rafael. Hoje eu sou Tech Lead na área de tecnologias emergentes e open source do Itaú, e também sou professor do Mackenzie, né, a universidade aqui de São Paulo. Eu achei legal a Marcela começar a fala dela dizendo sobre tecnologias emergentes, né, como blockchain, porque no Itaú, e acho que em quase todos os bancos em geral, o blockchain ele surgiu, né, como uma tecnologia emergente, né? Então, quando você tem a perspectiva da tecnologia, você primeiro descobre que ela existe para depois tentar aplicar isso aos negócios, né? E no caso dos bancos, em especial, existia um desafio, né, que essa tecnologia emergente, ela tem na sua raiz acabar com os bancos, né? Que quando a gente olha o objetivo inicial do blockchain era só isso, né? Acabar com os bancos. Então, óbvio que quando a gente começa a estudar esse tema há quase 4 anos, né, que é o tempo mais ou menos que o Itaú trabalha com esse tema, a perspectiva é primeiro entender o setor e ver como que a gente poderia se integrar dentro dele, né? Acho que começa por aí. Então, a gente vem numa fase de maturidade, eu acho, né, porque a gente já estudava esse tema há muito ano, e hoje a gente tem uma nova área dentro do banco que a gente está chamando de Digital Assets, né, que é coordenada pela CEO Vanessa, nossa líder aqui na área, que tem como objetivo justamente estudar como que e propor soluções, né, etc., para esse novo mundo, né? Então, a gente tem hoje uma área dentro do banco chamada Digital Assets, que trata especificamente de blockchain. E aí, olhando especificamente para o setor bancário, né, observando como os bancos funcionam e como funciona o ecossistema financeiro, talvez muita gente que não esteja no banco tenha uma visão muito diferente de como as coisas funcionam entre os bancos, né? Mas se tem uma coisa que os bancos fazem, é que eles são muito parceiros, digamos assim. Óbvio que nós somos concorrentes, né? Itaú, Bradesco, Santander, esses bancos, eles têm uma disputa ferrenha de mercado, né? Mas existem os fóruns que a gente tem, desde a época, todos os bancos participam da FEBRABAN, e que é uma federação que funciona, onde a gente tem uma voz coletiva entre todos os bancos, né? Então, a gente já tem o costume, né, enquanto setor, de se organizar em temas que são de interesse comum, tá? Então, a gente observa que dentro do blockchain, a gente também tem iniciativas parecidas, né, quando a gente olha. E aí tem uma questão sobre, eu vejo muito a fala das pessoas aqui, né, pensando muito sobre a perspectiva da rede pública, né, que aí eu não sei se a gente vai ter tempo de discutir rede pública e permissionada aqui no fórum, né, talvez isso caia numa outra perspectiva, mas os bancos, no mundo inteiro, não só no Brasil, eles são um setor extremamente regulado, né, regulado em tudo, né. Para vocês terem uma ideia, no setor bancário existem áreas onde os funcionários não podem ver o código-fonte do sistema sem autorização. Tá? Esse é o nível de regulação que existe dentro do banco. Então, por ser um ambiente extremamente regulado, né, o primeiro desafio, quando a gente olhou para o blockchain, pensar, a gente precisa entender como essa regulação que a gente é obrigado a seguir se aplica a esse ecossistema. E aí a gente tem iniciativas não só nacionais, né, a gente pode citar o caso do CBDC, que é uma iniciativa da qual nós fazemos parte, e todos os outros bancos do Brasil também fazem parte, né, do Real Digital, capitaneado pelo Banco Central, com uma perspectiva internacional também, onde esses vários possíveis CBDCs que acontecem ao redor do mundo estão se organizando dentro desse ecossistema. Então, falando especificamente da questão financeira, né, ou seja, dinheiro, né, então, existe uma nova economia, é uma economia digital, então os bancos, como são instituições que trabalham dentro da economia, eles têm sim o desafio de se integrar esse ecossistema digital através dos meios que existem no blockchain, né? Então, a nossa
perspectiva de setor é sempre conjunto com todo mundo que está trabalhando com a gente, né? Então, a gente faz parte de todas essas iniciativas que eu mencionei, né? CBDC, nacional, internacional e tudo mais, que é um tema que interessa ao banco. Mas, além disso, existe outro ponto que o Oliver também mencionou, que é muito importante para o banco, que são a tokenização, né, de ativos também. Porque uma das coisas que a gente quer fazer dentro de Digital Assets, né, que a gente está trabalhando lá para fazer isso, é trabalhar especificamente tokenização de ativos. Tá? A gente também tem bastante interesse nesse tema, e é algo que a gente está olhando com muito carinho. Tanto que, acho que hoje o Daniel vai falar aqui, né, da LIC, deve falar no final da tarde, a gente acabou de anunciar a semana retrasada, se não me engano, o investimento que a gente fez na LIC, né? Também porque a gente também está de olho nesse ecossistema que está surgindo de diferentes empresas, para ver como que a gente pode se integrar, como que a gente pode oferecer serviços para os nossos clientes, né, e por aí mais. Então, só para finalizar em termos de perspectiva, né, quando a gente olha para todo o setor, tá, e aí incluindo também o setor bancário como um todo, a gente entende sim que existem desafios de trazer a regulação para esse ecossistema, né, que é um desafio que a gente tem que perseguir também, e outros desafios relacionados a negócios, né. Esses desafios talvez a gente tenha como ver no segundo ponto, né, como que eu consigo construir uma plataforma blockchain e fazer um negócio que consiga bancar os custos dessa operação e mantenha ela de pé. Então, acho que também a gente vai ter um tempo para discutir isso, talvez, no segundo tópico. É isso aí. Obrigado, Eduardo. Então, vou passar para o segundo ponto. A ideia aqui é discutir também não só os desafios, né, mas o que precisa dar certo para um projeto ou para uma solução, né, baseada em blockchain nesse ambiente corporativo dar certo, né? Então, eu vou puxar o Oliver para discutir um pouquinho da experiência dele, o que ele viu de fator crítico e, de repente, até exemplificar com o caso de uso em que esse fator crítico ele foi atingido e o caso de uso foi considerado bem sucedido e está operacional. Oliver, você elabora um pouquinho nesse ponto para nós, por gentileza? Vamos lá, Magaldi. Eu acho que o caso tem um projeto nosso na Ásia chamado KPMG Origins, ele começou na Austrália. Eu diria que hoje é um dos candidatos mais fortes, porque a gente pode afirmar que está atingindo um estado de maturação adequado, né? E eu acho que ele chegou nesse ponto exatamente porque ele avançou naqueles critérios, né, que a gente mencionou antes. Ele tem uma aplicação clara de valor, né? Então, o professor Rafael trouxe a questão de investimento, né? E aquela história, todo investimento passa por ou deveria passar por um racional do famoso business case, né? E nesse caso, o business case é muito claro, né? A importância que a gente passou a ter de segurança em relação à origem de determinados produtos, e o Origin hoje é usado em mais de uma cadeia, inclusive um cliente grande global de navegação também. Então, assim, ele já está começando a ter aplicações múltiplas, mas com claro benefício de rastreabilidade. E se você lembra, né, vamos fazer um breve exercício aqui. Onde que rastreabilidade, quando você não tem, e talvez uma das formas mais interessantes de você avaliar o impacto de uma tecnologia ou de qualquer coisa, é quando você tira ela da equação, né? Então, num ambiente onde a gente precisava assegurar rastreabilidade e não há uma tecnologia instalada, o que você acaba tendo é duplicação na cadeia inteira. Então, você não tem duplicação, você tem duplicação, triplicação, quadruplicação, porque a cada etapa a gente tem uma checagem, uma nova rechecagem. Quando você pega uma cadeia e ela é grande o suficiente, complexa o suficiente e extrai essa rechecagem e reconciliação até, o benefício fica muito grande. E basicamente está aí, está estabelecido o business case nesse caso. Então, o Origins, acho que é uma história de sucesso,
porque a gente foi muito preciso em entender o business case. Eu vejo muito projeto sem essa clareza. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não está tão tipificado, digamos assim. E a gente também contou com o benefício de ser um grupo muito disciplinado e que executou o plano conforme desenhado. Então, também atende o ponto que a Marcela trouxe, que é aquela questão de governança, né? Eu não me lembro exatamente quem falou agora, mas o blockchain é um jogo é um team sport, é um jogo de equipe. Individualmente é muito difícil de você realizar os ganhos. Então, você precisa combinar com os russos como cada um vai fazer sua parte, como cada um vai executar o seu plano, senão os benefícios não acruam ao longo da cadeia. E essa foi uma questão, foi um projeto muito bem coordenado. Eu acho que é importante mencionar que o nosso papel, e eu não quero cantar as glórias próprias aqui, mas eu acho que uma marca como a KPMG, e até sendo mais fair aqui, né, pensando de forma mais abstrata, uma Big Four, ela traz uma questão de credibilidade e de independência que ajuda no processo. Nós não éramos apenas um consultor na equação, nós éramos um árbitro. E eu acho que isso vale a pena mencionar também. Nós carregávamos a credibilidade para fazer o brokering porque você vai ter debates e inconsistências no processo, tá? Não foi suave o processo. Então, desde que você consiga ter um árbitro justo que joga e conta com a credibilidade e faz esse brokering das negociações, eu acho que as chances são muito maiores. Então, eu te diria que esses 3 componentes, Magali, foram muito importantes. Primeiro, uma clareza cristalina do business case. Nesse caso, a gente, eu acho que até pela forma como eu exemplifiquei aqui, fica evidente o tamanho do ganho, porque o investimento não foi pequeno. 2, a questão de admitir-se que era um jogo de multiparticipantes e montar-se o jogo para que ele seja aberto e os benefícios sejam acruados para cada um. Isso gera um trabalho muito maior, porque você não tem um business case, você tem uma multidão de business cases que cada um precisa realizar os seus. Em última instância, um árbitro de credibilidade, eu acho que teve um papel muito importante aí na execução desse caso. Legal, Oliver. Muitos bons exemplos aí de boas práticas, né? Vou passar então para o Rafael. Na tua experiência, Rafael, tem algum outro fator crítico que você tenha um exemplo? Eu sei que no espectro de energia você já mencionou essa questão, mas o que funcionou, né, nesses projetos de energia? Então, eu vou dar continuidade ao que o Oliver está falando, né? Projetos corporativos de blockchain são projetos. E aí a gente precisa ter uma especificação de requisitos, as diversas escolhas que estão feitas. Escolher é sofrer e depois escolher é perder, né? Você fica com um e perde os outros. Então, por exemplo, num projeto corporativo, tipicamente a gente vai ter que fazer uma escolha. Logo de cara, em primeiro lugar, assim, eu vou escolher uma plataforma. Eu quero uma plataforma open source ou eu quero uma plataforma que seja provida por algum fornecedor já bem estabelecido? Então, vem uma primeira escolha. Com as suas consequências lá. Open source é você que vai ter que tomar conta e participar de uma comunidade open source. Agora, você pode escolher ir para o setor privado. Aí você tem lá várias escolhas. Hyperledger da IBM, Azure, Ethereum Enterprise, Blockchain, enfim, os vários. Aí você se prepare, porque é um casamento, e é um casamento de longo prazo. Essas plataformas não interoperam facilmente. Você não pode pensar que, tendo contratado X para ser o seu suporte como plataforma, no dia que acabar o contrato com X, você vai ter em toda tranquilidade como levar a sua aplicação para Y. Não é assim, não é simples de fazer. Aliás, o trabalho do I3E, né, o organismo que eu estou representando aqui, hoje em dia é tentar uma padronização que permita justamente esse tipo de coisa.
é realmente meio complicado. Não é só um fator crítico, isso tem que estar não na EAP do projeto, mas na EAR, na estrutura de análise de riscos, porque tem um risco e esse risco não vai ser resolvido assim nos próximos 3 anos. O processo de padronização é um processo relativamente lento. E, enfim, tem diversas escolhas, como eu disse, né? Escolher é sofrer e depois perder também. E casamentos de longo prazo têm que ser bem planejados. E aí tem a parte de você se reunir com os seus stakeholders internos, caso você vá fazer um projeto puramente corporativo, ou então você se integrar. Eu conheço acho até muito perto do Banco Central aqui, né? Então, tem um caso super interessante do Banco Central, que é o fato de que no sistema bancário o saldo do dia, né, terminadas todas as transações, é zero, tem que ser zero, obrigatoriamente. E aí, como juntar, né, os nossos 4 grandes, temos um representante aqui deles, e saber qual foi o volume de transações que eles fizeram no dia e calcular o saldo, sem que se revele segredos de negócio. É uma novela que não tem nem tamanho. Uma tentativa de fazer isso com blockchain, me parece que, inclusive, foi abandonada. É melhor fazer com algum protocolo mais fechado, com criptografia homomórfica. E aí tem as escolhas técnicas, tem a integração com o seu parceiro externo. E eu vejo esse problema, eu citei ainda agora o caso do setor energético, mas não é só aí, é na cadeia de logística, que é uma cadeia de venda, né? No comércio em geral, você vai se relacionar com os fornecedores, com os compradores e coisas assim. Então, quase que forçosamente, muitas vezes a gente tem essa integração a ser feita e ela faz parte do projeto. Você tem que ter a equipe, você tem que ter o trabalho com metas, com prazos, etc. E aí a estrutura do projeto me parece realmente um fator crítico devido a essas escolhas que você tem que fazer. Muito bom. Vários desafios, várias dicas interessantes. Aqui vou passar para o Eduardo para ele discutir um pouquinho a experiência dele e até avaliar, né, no mercado específico que ele atua, como é que as organizações têm interagido nessas redes estendidas. Eduardo, você divide conosco aí um pouquinho desses fatores críticos que você já experimentou nessas tuas andanças pelo mercado financeiro? Boa, Rogaldo, claro. Claro, tem coisa que a gente não pode falar, né? Vocês sabem que informação em banco é uma coisa muito crítica, né? Mas o que eu puder, claro, obviamente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que tem 2 pontos legais para a gente abordar, dado o contexto que foi gerado. O primeiro ponto, a gente pode falar sobre a perspectiva de negócios baseados em blockchain de maneira geral, tá? Existe um segundo ponto, né, já que o professor Rafael trouxe a bola, né, em relação ao Banco Central e tudo mais. O segundo ponto é o CBDC, que é o que tem sido chamado de Real Digital, né, que é um grupo de trabalho que a gente faz parte. Acho que eu posso falar um pouco sobre isso também. Falando um pouco sobre a primeira perspectiva, né, sobre negócios baseados em blockchain, é importante ter uma característica técnica no blockchain que afeta diretamente os negócios, né? Qual é essa característica técnica que é importante a gente entender? A gente está discutindo hoje na rede Ethereum, trazendo exemplo aqui, a mudança de protocolo, né? Saindo do Proof of Work para o Proof of Stake, ou Proof of Authority, talvez em algumas outras redes, né? Qual é o impacto que isso tem diretamente no usuário, né? Porque quando a gente fala simplesmente de Proof of Work, a gente está falando de um consumo de energia exponencial, né? Para eu gerar mais blocos, eu preciso consumir mais energia. Isso economicamente começa a se tornar quase inviável, que a taxa de transferência no Ethereum, esse fim de semana, acho que bateu, não sei, $3, eu não me lembro exatamente o valor, assim, mas foi um pico histórico que deixou todo mundo assustado, né? Assim, por causa desse custo da manutenção da rede pública. Quando você já está falando do Ethereum 2.0, que virou meme já, né, polêmica aí, que é você ter os oracles e aquela camada intermediária, a gente está falando de protocolos que vão justamente tirar parte desse problema. Só que quando a gente vai analisar o que eles estão fazendo, na verdade você está criando uma rede não tão descentralizada assim, né? Porque você vai ter alguns blocos ali que vão ser, digamos, maiores do que os outros. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui. Mais tarde vai ter um painel sobre isso, aí vocês vão poder discutir isso lá. Tá? Mas como que isso afeta? Né? A gente está falando, então, que para eu manter uma rede blockchain, a minha calculadora de custos de projeto, ela não é a mesma de um projeto de software tradicional, onde eu vou ter banco de dados, eu tenho lá uma métrica de usuários por aplicação. Né?
Isso é muito crítico para os bancos, né, para as instituições financeiras em geral, porque se tem uma coisa que o banco não faz é perder dinheiro, e eu acho que isso todo mundo aqui vai concordar, né? Então, todo projeto para subir num banco, né, ele precisa ter um business plan associado, né, para ver como aquele projeto vai dar dinheiro. E o problema que eu vejo na maior parte dos projetos blockchain que tem surgido no mercado, a gente tem muita experiência a conversar esse nível mundial até, né? Conversamos com todos os grandes players do mundo aí que vocês possam imaginar, a gente já conversou sobre esse tema. Né? Então surge um negócio na área de inovação, esse negócio parece, pô, legal, uma ideia maneira e tal, mas falta aquele detalhezinho ali de perceber se isso vai dar lucro ou não, né? Um pequeno detalhe no final das contas. E aí as empresas sobem os projetos, às vezes tem custo para subir rede que não é um custo baixo, né? Tem um custo técnico e financeiro alto de recursos. Os grandes provedores de cloud oferecem redes blockchain, né? AWS, Google, todos eles têm uma rede lá. Mas quando você compara com o custo de recursos computacionais normais, a diferença não sei nem o que dizer aqui, é absurda, tá? Não dá nem para comparar em termos de escala. E aí, o que acontece? Aquele case que parecia muito legal do ponto de vista técnico, ele não tem uma hipótese de negócio que o sustenta. Tá? Quando eu olho em níveis globais até, eu acho que esse é o maior problema que os projetos baseados em blockchain têm hoje em dia. Né? E aí, como o professor Rafael falou muito bem, isso influencia desde a rede blockchain que você escolhe. Né? Porque muitos desses projetos também são baseados assim, vou usar Ethereum. Por quê? Porque eu gosto. Beleza, ok. Mas, assim, você não pode tomar decisões baseadas em gostos pessoais, né? E aí, tem até um trabalho muito legal do pessoal do CPQD, que fez lá uma metodologia de escolha da rede blockchain. Depois eu posso passar o link aí para quem quiser dar uma lida, né? Onde você vai analisar dentro da sua organização quais são os critérios que você vai utilizar para poder selecionar uma rede, né? Por exemplo, a complexidade técnica da rede, né? Que é um dos temas que a gente vai discutir aqui também. As redes não são iguais, gente, é importante dizer isso. Elas são tecnicamente diferentes e para o desenvolvedor ou programador que vai trabalhar naquela rede, aí essa é a minha carreira, né? Estou falando com os meus iguais aqui, elas têm formas diferentes de trabalhar, perspectivas diferentes, ferramentas diferentes. Algumas redes têm custo para você ter o SDK para poder fazer coisas na rede. Tá? Isso raramente entra na perspectiva de negócios. Né? Então, muitos dos projetos que eu conheço aí no mundo, né, que falharam, eles falharam, eu não diria que eles falharam, né, porque eles acabam morrendo de inanição na maior parte dos casos. É justamente porque você não consegue gerar um ecossistema de negócios que sustente o custo daquela infraestrutura. Né? Existe o outro lado também, que é o lado bom, né, que é quando o negócio deu certo, mas você precisa escalar, que aí também foi abordado pelo professor Rafael em termos de profissionais, né? A gente hoje tem, inclusive, deixar aí, temos hoje vagas abertas para quem quiser trabalhar em blockchain. Estamos precisando, acho que todos aqui estão precisando também, mas não custa lembrar, né? Especificamente disso, que não é tão simples você escalar uma equipe de blockchain, porque não é apenas você desenvolver uma nova tecnologia, você precisa entender um protocolo descentralizado também, na maior parte dos casos, para casos avançados. Então, isso complica um pouco. E só para finalizar um pouco sobre o CBDC, né, quando a gente observa da perspectiva do CBDC, o que a gente tem discutido hoje, acho importante dizer assim, até onde a gente sabe, né, fazemos parte do grupo de trabalho, o Banco Central está em fase de escolher tecnologias e padrões. Tá? Essa é a fase que o projeto está agora, e o Lift Challenge, que tem inscrições encerrando agora em fevereiro, é para que todo mundo que tiver uma ideia para o CBDC, e o Banco Central tem sido muito feliz nessa postura aberta com todos os bancos e a comunidade em geral, de compartilhar mesmo, olha, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o caminho, mas estamos ouvindo literalmente todo mundo, todos os interessados, né, em relação a isso. Então, sim, existem desafios técnicos, mas eu acho que se tem uma coisa que eu posso afirmar aqui em relação ao fórum, é que todo mundo está sendo ouvido. Né? Se você tiver interesse em participar da construção do Real Digital, do grupo de trabalho, tem seminários mensais no YouTube capitaneados pelo Banco Central, e tem o próprio grupo de trabalho também, que tem não só bancos, né, mas outras organizações da sociedade civil fazendo parte. Uhum. Então, o que a gente está pensando para o CBDC no momento é um dinheiro, da mesma forma que a gente circula notas aqui, um dinheiro digital emitido pelo Banco Central. Como isso vai acontecer é o que está sendo construído nesse grupo de trabalho. Boa. E, Marcela, você que tem atendido o setor público e privado
deve ter algumas experiências das coisas que deram certo e que a gente pode, de repente, elaborar aqui também. Como é que tem sido essa experiência do sucesso, né, das coisas que funcionaram? Legal, assim, puxando um pouco o que foi colocado, né, pelo Oliver, Rafael e Eduardo, né, e eu estava até pensando aqui o que eu iria falar nessa questão de fatores críticos, né, eu acho que, independente de onde esteja, os fatores críticos de sucesso do projetos em blockchain estão relacionados a dois aspectos, vamos dizer assim, pessoas, ela é a base. A gente tem que pensar esses projetos por pessoas, e não só as pessoas que vão usar, mas as pessoas dentro dos negócios e as pessoas que estão desenvolvendo isso, né? E a tecnologia, porque a gente está lidando com uma tecnologia emergente. Então, o que a gente vem vendo de alguns aspectos que a gente vem trabalhando muito em cima dos projetos que a gente... principalmente dentro do setor de energia, Rafael, a gente conseguiu fazer com que as pessoas pudessem realmente entender esse ambiente distribuído. Acho que é um primeiro passo, né? Porque principalmente quando você propõe um novo modelo de negócio, porque aí elas estão cruas, né? E você consegue alavancar para elas novos conceitos a partir dali, e isso você consegue extrair delas esse engajamento e essa possibilidade de visão além do que a gente estava acostumado. Tá? Esse é um primeiro ponto que é super importante. Se você não faz com que as pessoas mudem a sua visão, né, que elas realmente comprem aquele modelo, né, mais distribuído, independente dele ser permissionado ou não, tá? Ela vai ter muita dificuldade aqui na frente, que é um outro aspecto, que é a tecnologia. Por quê? A gente está lidando com uma tecnologia emergente. A gente prima muito, nesse primeiro momento, em trazer, identificar muito, assim, qual é a necessidade daquele negócio, né? Porque a gente diz, assim, blockchain, ela tem diversos sabores, e cada sabor se adequa muito bem a determinados tipos de negócio, tá? Então, a gente tem esse aspecto, né? E, além disso, você já tem que pensar que aquela estrutura que você está montando hoje, daqui a 3 anos, vai ter que trocar ela completamente diferente, porque a evolução tecnológica, e principalmente em relação à padronização e à interoperabilidade, ela está evoluindo muito rápido. Então, você vai ter que... Por isso que é muito importante você ter essa base das pessoas, porque elas já vão entender quais são os movimentos que elas vão ter que fazer, e isso é que a gente vem trazendo. A gente tem um case bem interessante na área de energia com isso, que assim, as pessoas realmente, em 4 meses, a gente fez, né, com toda uma metodologia, e com essa abordagem de buscar o que se adequava a todo o modelo de negócio, o que se adequava àquele ambiente, né, porque as pessoas já tinham pré-conhecimento, e isso faz com que a adoção seja mais rápida, né, o entendimento, né, pelo programador, se ele já tem uma base bem específica, né, aquilo casa com a necessidade de negócio. Então, você escolhe um protocolo que seja de fácil atendimento para ele, né? E isso a gente conseguiu fazer uma POC sair até mesmo para parte de implantação em 6 meses, né? E nessa perspectiva, sabe, de você ter essa visão de que qual era o seu fluxo de informação inicial, que é o fluxo de informação no qual você vai construir essas relações do ecossistema, e a partir dali você vai poder mudar,
né? Essas pessoas elas estão aptas aqui na frente a poder mudar as questões, né? Porque isso é uma adaptação, a gente não está hoje fechado, que não é mais a questão de que eu vou fazer um sistema e ele vai durar 10 anos. Não é, porque a gente precisa estar acompanhando essa evolução, principalmente relacionado com a forma como o mercado vem se caracterizando com os assets, né, com as novas formas de inter-relação, como os DeFi. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho. Então, você tem que pensar muito de construir muito bem essa base inicial aqui com as pessoas, para que elas possam se mover aqui na frente, né? E eu acho que esses dois aspectos, né? E eu digo sempre assim, que dentro do momento que você pensa esse ambiente corporativo, né? Eu gosto de pensar sempre no tríade de governança, né? Essa visão do marketplace ou essa visão do ecossistema e os incentivos. Então, você precisa sempre estar entendendo esses aspectos. Legal. Acho que isso encaixa bem no próximo tópico que eu queria explorar com vocês, né? Vocês falaram da governança, vocês falaram da tecnologia, o Eduardo fez aí um merchan das vagas, né? Então, acho que assim, o que tem de espaço para pessoas que não são de tecnologia nesse mercado, nessas, né? Sei lá, eu sou um advogado, eu sou um administrador, eu sou um médico X, né? Vamos pensar, o que vocês podem dar de dica para essas pessoas que não têm um background técnico ou tecnológico, mas têm uma experiência de indústria nas indústrias que eles estão começando, né? Estão acostumados a trabalhar. Como é que faz essa transição? Como é que vocês já viram isso acontecer? Que espaço é esse? Como é que se ocupam esses espaços? É simplesmente aplica lá para a vaga do Edu e vamos, ou não? Como é que a gente realmente começa a criar massa crítica de gente que conhece as implicações dessa nova tecnologia nos seus mercados originais? Eu vou com o Eduardo, que tem as vagas aí. Edu, conta pra gente um pouquinho como é que faz essa transição. Boa. Legal, Magaldi. Essa pergunta é muito legal, né? Então, assim, vocês devem ter ouvido aqui todo mundo falar no termo comunidade blockchain, né? Todos aqui os palestrantes citaram esse termo. E por ser uma comunidade, ela é bastante inclusiva e tem todos os tipos de público, né? Vamos começar então com a primeira pergunta. Quem não é de tecnologia? Se você não é de tecnologia, talvez esse seja o melhor momento para você entrar na área de blockchain. Porque a gente está falando de uma nova economia, né? Uma economia digital. Então, o desenvolvimento de produtos e serviços que vão existir nessa economia, ele está acontecendo agora, nesse momento. Estão sendo criados novos negócios, novas oportunidades todos os dias. Então, a primeira coisa que eu ia te dizer estuda um pouco mais o que é descentralização, quais são os conceitos por trás, tem bastante material da própria comunidade, né? Talvez você possa começar com o artigo do Vitalik, que seja o melhor, né? Que é o Decentralization of Everything, depois a gente pode colocar aí também o link do Medium, né? Lá do Vitalik, que tenta explicar o que é você viver num mundo descentralizado. A partir do momento que você entender esse conceito, aí você pode começar a pensar o que se encaixa nessa nova economia. E pelo que a gente tem visto aí, talvez seja difícil dizer o que não encaixa. Então, acho que tem oportunidade para todo mundo. Se você é profissional de tecnologia e quer conhecer um pouco mais de blockchain, né, a primeira decisão que você vai ter que tomar é estudar uma plataforma para começar. Né? Então, o mesmo conceito de descentralização vale para você, você vai precisar entender o que é descentralização, quais são os impactos que isso tem, e você vai ter que escolher uma plataforma para começar, que você não vai conseguir entender todos os tipos de blockchain de começo. Né? As que têm talvez uma maior quantidade de material educacional sejam as redes Ethereum e o stack do Hyperledger, né? Tem muito material também. Então você pode procurar os dois sites, né? O hyperledger.org, ou também tem, se botar aí ethereum.org, você vai achar muito material também, para você fazer os tutoriais, entender, né, como é que funciona e você começar ali. Se eu pudesse te dar uma dica, assim, diferencial, estuda contratos inteligentes, porque isso é o que pouca gente sabe.
e talvez seja o maior diferencial. Se você souber contrato inteligente hoje, eu quero você no meu time, imediatamente, porque a gente está precisando aqui no banco. Legal, legal. E vamos de merchan. Marcela, vou voltar contigo. Você tem uma história de profissional que também não era desse ramo, porque antes não existia isso, e você acabou desembocando no blockchain, né? Como é que é essa transição do ponto de vista de primeira pessoa? O que te impulsionou nessa direção e o que pode inspirar os profissionais também nesse sentido? Eu sou engenheira de formação, né? E, sem querer, eu vou denunciar a idade aqui, eu comecei lá no início da internet, em 2000, a fazer programação. Estou entregando a idade. E, junto nisso, eu acabei migrando, né? Porque eu me envolvi muito, eu fazia parte de programação toda, eu era full stack na época, não existia essa separação, vamos dizer assim, e eu acabei migrando para a área de processos de negócio, na qual eu fui me especializando muito. Então, assim, o que eu faço de dica profissional hoje em dia para as pessoas, né? E daí eu fui para a transformação digital e caí em blockchain, vamos dizer assim. Quando eu caí em blockchain, eu achei que eu ia voltar a programar. Mas existe, e eu percebi que não precisava. Assim, eu tinha um conhecimento prévio que eu realmente consegui ao longo da minha carreira, que era ter a visão de TI muito bem estruturada, porque eu já fui programadora, naveguei por diversos aspectos de TI, ter a visão de negócio, ter uma visão de estratégia. E eu comecei a trazer, né, junto com o estudo do blockchain, uma outra perspectiva, que foi a visão de redes, que isso é muito utilizado e é uma visão muito estudada dentro da sociologia. Né? E são mecanismos e relações que a gente já tem antes mesmo de construção de confiança. E eu acho que a gente precisa ter esse entendimento, principalmente quando a gente está falando dentro da visão dos assets, principalmente quando a gente está falando dentro dessa visão de ecossistema, né? Então, você tem que começar a trazer. Então, eu uso até no pessoal lá da RNP, que eu falo assim, cara, vocês têm que começar a deixar um pouco de lado só a tecnologia e começar a pensar em pessoas. E eu digo para a galera de humanas e tal, vocês têm muito o que agregar para a tecnologia. E eu acho fundamental que, assim, porque blockchain ela vai fazer parte da nossa vida e essa nova economia ela vai adentrar dentro do nosso ambiente, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, mas, assim, as pessoas precisam começar a terem, vamos dizer assim, acesso a isso. Então, você tem diversos aspectos, além de legal. Eu fui fazer com o pessoal do OAB Paraná, eu fui fazer um curso com eles de governança em blockchain com foco em law, né? Para poder entender esses aspectos também. Então, assim, você tem... você tem que estar transitando em diversos ambientes, não só o tecnológico, mas o tecnológico ele tem que olhar também a questão da questão humana, né? Porque os incentivos eles estão relacionados. Quando você cria uma moeda, quando você cria uma coisa, o maior erro nessa visão das moedas é você não entender o ciclo que ela precisa passar. E isso serve para qualquer coisa. A moeda, eu estou dando uma relação, mas aqui é um asset como um todo. Uhum. Desde uma documentação até a questão de uma troca de asset digital que pode acabar dentro de um CBDC ou não.
Então, você precisa ter esse ambiente, né? Então, eu indico muito que a galera de tecnologia estude tecnologia, mas também tente entender uma visão mais humana, né, dessa tecnologia, que eu acho super importante como base. E a galera de humana e tal, sociologia, advocacia, economia, administração e tal, começarem a tentar entender a tecnologia e como é que esses aspectos eles permeiam. Porque isso é o que vai levar ao desenvolvimento ali na frente. Tá ótimo, muito bom. E, Oliver, você citou uma indústria que não é necessariamente ligada, né, de primeira, assim, a gente não imagina uma correlação imediata, mas a indústria de farma. Como é que você vê a participação dos profissionais desse setor em projetos e operações que sejam suportadas, né, e transformadas com o uso de blockchain? Se você me permitir, Magaldi, eu vou dar um passo para trás, porque eu acho que tem alguns comentários de fundamento aqui que eu queria fazer. Desde o começo do processo de entender o que estava acontecendo com vamos chamar de mercado, mas na verdade é o mundo, né? Porque eu acho que não é só a gente está vendo que as consequências do impacto digital não são só econômicos, né? São sociológicos, eles são muito, muito amplos, né? Uma das coisas que a gente formou cedo foi, e a gente tem visto uma emergência dessas teses, né? O profissional moderno ele muda, né? A gente lembra que à medida que eu sou um imigrante digital, né, vinha formando a minha carreira, nego falava, olha, você precisa ser alguma coisa, você vai ter o seu domínio técnico, mas você precisa falar inglês, você precisa, né, dominar a escrita bem, a oratória, quanto soft skills, você amplifica a sua carreira. Eu acho que isso nunca foi tão verdade. É um mundo de especialização porque a técnica envolvida é grande, né? E uma das coisas que eu vi no começo muito problemático é pessoas tentando tirar a farinha do bolo, né? Quer dizer, não, vamos tirar nós vamos ter blockchain, mas nós vamos tirar mineração, nós vamos tirar a confirmação. Eu falo assim, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando, porque tecnicamente é que nem querer fazer bolo sem farinha, né? Então existe um lado técnico e é importante dominá-lo, porque senão o risco de você falar bobagem e não entender a essência da coisa é grande. Mas existe também a necessidade de uma amplificação do horizonte de entendimento. É um ambiente complexo, tá? O Eduardo tocou num assunto meio en passant que a gente não aprofundou, mas eu vou te dizer, daria para fazer uma sessão dessa só falando sobre os oráculos, tá? Porque a conexão do mundo on-chain e off-chain, eu acho que nem todo mundo entende o tamanho do problema que isso é, do desafio que isso é, porque inclusive chegar a negar, né, se você tiver um problema de design na estrutura on e off-chain, você pode negar os benefícios on-chain, né? Então, e esse tipo de nuance é uma nuance difícil, e aqui tem as oportunidades que começam a nascer. Alguém poder enxergar essa lógica descentralizada, eu gostei muito da dica do Eduardo, de entender o conceito mais amplo do que é descentralização, porque a gente tá indo para a descentralização. O painel de hoje à tarde de multiverso tem que avançar nesse espaço. Eu não sei se as pessoas veem, mas eu vejo a única chance do multiverso de fato prosperar é descentralizado. Eu vejo muito mais ligado ao Web3 do que qualquer outra coisa. A capacidade do profissional ter o seu domínio. Então, eu sou um advogado, eu sou um economista, eu sou um administrador, eu sou um médico, mas do mesmo jeito que eu usava português ou inglês para escrever, eu agora preciso entender um pouquinho de código. E talvez eu não tenha que codar, eu não tenha que ser um programador, mas existe um racional mínimo envolvido ali que eu acho que todo mundo vai ter que entender. Do mesmo jeito que a gente vai ter que entender que design passou a ser também um componente, né, meio que central, né? Quer dizer, a gente estava num debate ontem na firma dizendo, pô, mas por que ninguém usa essa ferramenta? Ninguém usa porque ela foi mal desenhada. E eu vou te dizer, a hora que você injetar 1 milhão de dinheiros num projeto de blockchain e ninguém usar, vai custar caro. Então,
esse é o argumento que eu estou dizendo para dizer que a gente tem uma corroboração de skills que são necessários, que se juntam de forma não tão óbvia. Então, eventualmente, um grande técnico passar a ter uma noção de design, ou pelo menos saber que design é importante e onde isso interfere. Um advogado entender que, e foi engraçado, né? Logo no começo, quando falaram smart contracts, os advogados saíram correndo, né? Não, contrato é nosso mundo. E não é um contrato clássico, né? Ainda que seja interessante, é que existe uma questão muito importante de acordos perenes, porque os contratos, uma vez rodando, não param, certo? Tem essas características. Então, é um ambiente de profunda complexidade. Eu acho que os profissionais que conseguirem trazer o seu domínio, mas amplificar os seus campos de visão para essas outras 4 ou 5 soft skills que são relevantes, passam a ter um valor desproporcional no espaço. Muito bom. Multidisciplinaridade é um fator importante mesmo nessa nova indústria, né? E compor bem, né, a sua lateralidade com as habilidades originais, mais as adquiridas, é um caminho bastante interessante. Vou perguntar para o Rafael como que ele vê essa questão aí também, até olhando mais para esse ramo da energia. Rafael, conta para nós. Então, eu vou aproveitar essa tua frase. Conforme a gente ouviu dos nossos colegas, a multidisciplinaridade e a integração entre pessoas de ramos diferentes é algo fundamental como um fator crítico de sucesso mesmo dos projetos. Mas aí tem uma série de pontos em comum que eu acho que deve ser das competências que todos devem ter até para falar uma mesma linguagem quando se trata de utilizar blockchain. Um primeiro ponto o Eduardo levantou, que é a natureza descentralizada. Eu utilizei o termo peer-to-peer, que vem a ser exatamente a mesma coisa. O peer-to-peer é um tipo de coisa que a gente sempre utilizou, isso vem da nossa pré-história, a organização tribal era peer-to-peer. E a gente perdeu um pouco a noção disso, mas agora está voltando novamente a esse relacionamento em que, por exemplo, 2 cidades vizinhas compram... o caso do meu estado, né, a Paraíba. 2 cidades vizinhas na Paraíba fazem compras em São Paulo quando o produto é produzido na cidade vizinha. É muito mais fácil que no peer-to-peer você faça a compra na cidade vizinha do que passar pela cidade de São Paulo. Infelizmente, existem ainda hoje em dia esse tipo de coisa. Então, tem o peer-to-peer. O peer-to-peer envolve entidades que estão separadas fisicamente, mas que, logicamente, estão interconectadas e podem se relacionar 24 horas a partir de diversos tipos de meios diferentes. E aí, o que a gente tem, que é ofertado pela tecnologia de blockchain, é, em primeiro lugar, o Distributed Ledger, o registro distribuído. Aquele onde a gente faz anotações que todos podem ver. Então, é uma espécie de quadro negro, né, para usar um termo da educação, onde a gente faz anotações lá e todos que estão na classe estão vendo aquilo ali que está anotado, está registrado. E é inapagável, em tese inapagável, né? Um outro ponto é que o protocolo, no fundo, ele é um protocolo que estabelece o consenso. Então tem uma disputa lá, um jogo entre mineradores e tudo mais, com a informação que é colocada lá no Distributed Ledger, e no final se chega a um consenso. Entendeu? Então, é interessante que todas as pessoas que participam da coisa saibam que, na base, no fundamento, a gente está diante de um protocolo que, de máquina a máquina, ele permite o estabelecimento de um consenso. E o último ponto que eu acho que é muito, muito importante da tecnologia de blockchain é o fato de que esse consenso é atingido com um mecanismo de confiança. A confiança é uma coisa muito, muito, muito bizarra, é um mecanismo da inteligência que faz parte da nossa sobrevivência aqui na Terra. E a gente consegue, com o blockchain, embutir dentro da tecnologia esse estabelecimento da confiança. Eu acho importante que todos os participantes tenham ideia desses aspectos aí, e possam explorar ao máximo possível, nas suas diversas áreas, o que a tecnologia provê como os serviços tecnológicos. E isso que me parece que dá um potencial muito grande assim, para todas as áreas poderem explorar.
E aí eu vejo assim, que é muito interessante ter profissionais das diversas áreas, porque em todos os casos a gente vai ter que atingir consensos. Assim, qual é o plano de negócios, que conjunto de fornecedores a gente vai utilizar, como é que vai ser a aplicação, qual vai ser a interface do usuário. Teve um aspecto aqui que o Eduardo levantou ainda agora, que a gente está começando a ser cada vez mais exigido, que é o aspecto de ESG, né? De sustentabilidade, né? E objetivos do milênio. Eduardo levantou o problema, tem um consumo de energia associado a essa tecnologia que não é... né? Primeiro que ele é variável em função da quantidade de transações e ele é um consumo que é bastante alto. Então, tem considerações desse tipo a serem feitas e, definitivamente, raramente a gente vai ter o projeto onde só vai ter os tecnicistas. Aqui na UNB, a gente até fez uma proposição da utilização de uma tecnologia de blockchain, aí voltando ao que você falou, Maurício, sobre o setor energético, para a indústria. Na indústria, a gente tem IoT, Internet of Things, entre sensores e atuadores industriais. E essa é uma situação um tanto perigosa. Você não pode deixar que um sensor minta para outro e aí você tem que estabelecer confiança, coordenação entre eles e coisas desse tipo. Aí blockchain entra bem na história toda. Só que, né, quando o blockchain entra, que ele vai e faz validação do input e do output, do input e do output, do input e do output na cadeia de produção industrial, aí a gente realmente tem um problema bem tecnicista de segurança cibernética, que é uma temática que a gente gosta muito aqui. Blockchain é uma tecnologia que apoia muito a segurança cibernética e é apoiada pela segurança cibernética. E aí realmente é o pessoal interno, né, à tecnologia. Mas quando a gente vai colocar blockchain no mundo real, onde tem pessoas que não são da área de tecnologia, aí não temos como escapar de uma intermediação com os sociólogos, com os economistas, com os juristas, com advogados, enfim. Me parece que é absolutamente necessário que, para a gente estabelecer mecanismos de confiança e de consenso, a gente passe pelas demais profissões também. Tá ótimo. Obrigado, professor. Vamos para a nossa última pergunta planejada. Eu vou até juntar aqui com uma que a gente tem da audiência, né? Que tem a ver com educação, né? O que falta para a gente preparar profissionais para trabalhar nesse mercado? Sejam profissionais emergentes, né, das universidades, sejam profissionais já com carreira e que tenham recursos. O Eduardo já citou alguns, o Rafael também. Eu queria que vocês contassem para a gente qual foi o roteiro, talvez, de vocês para chegarem numa determinada eminência sobre esse assunto, né, e, de repente, dar a dica de um recurso ou um livro que fez diferença para vocês, para a gente poder estar aqui nesse painel de especialistas debatendo esses assuntos. Vou voltar com você, professor Rafael, está na universidade, conta um pouquinho como é que foi, né, essa questão educacional para você e o que profissionais desse mercado podem usar de recursos para se preparar de maneira sólida para participar um pouquinho desse nosso universo. Então a transformação digital, primeiro, para mim, ela começou em 1960, quando fizeram o transistor, tá certo? Daí a gente começou a transformação digital, a gente está dando um passo à frente agora com uma tecnologia que pode ser mais colocada dentro da sociedade, porque ela consegue falar em termos que a sociedade compreende relativamente bem, né? Como esses que eu citei, né? Confiança e consenso. E nessa fase agora, a gente tem um problema de tanto fornecer um profissional que tenha um conhecimento básico e que possa ser usado, por exemplo, no desenvolvimento, na implantação, na operação dos sistemas, mas também muitos profissionais mais avançados que compreendam as questões de estratégia, de escolhas de negócios e coisas assim. Então, eu vou contar um pouco da nossa abordagem aqui na UNB. No Departamento de Engenharia Elétrica, a gente tem 4 cursos, que são os cursos de Engenharia Elétrica, onde, em particular, se trata da questão do mercado de energia. Então, é uma coisa meio estranha, né? Não é apenas produção de energia, é inserir a produção de energia, a sua distribuição no mercado. A gente mudou um pouco o nosso curso para que ele tivesse esse tipo de coisa.
Nós temos também um curso de graduação em mecatrônica e automação e controle. É a parte industrial, a parte de construção, a parte de internet das coisas, realmente assim, uma inserção dentro da sociedade de uma forma muito pervasiva. Nós temos também uma engenharia da computação. Sem computadores, aí, enfim, não precisamos insistir que sem computadores nada disso existe. E, finalmente, nós temos engenharia de redes de comunicação. Então, a gente tem 400 alunos em cada um desses cursos. E, como eu disse para vocês, no total, a gente consegue formar aí, né, uns 40, 50 que sacam de blockchain por ano. É muito pouco. Bom, a gente tem um mestrado profissional em segurança cibernética, que trata de blockchain agora já num nível mais avançado. O que é que a gente vai fazer com blockchain para colocá-la em aplicações reais dentro do mercado e com a pesquisa na área de blockchain, que ainda precisa ter várias soluções. Mas, claramente, um esforço desses assim, não é suficiente para atender um país como o Brasil. O Brasil é um país danado de grande. A gente tomou a seguinte iniciativa esse semestre. Eu tenho uma disciplina, que é a disciplina de segurança da informação, da graduação, e junto com a ANDIFES, né, a Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior, a gente abriu matrícula nacional para a disciplina. Então, agora eu tenho aluno que não é da UNB, eu tenho aluno da Universidade do Pampa, da Univale, da Tecnológica Federal do Paraná, da Federal do Maranhão, de Uberlândia, de alguns do setor privado. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que ser um pouquinho criativos aí para aumentar a quantidade de pessoas que a gente está formando. E, além disso, a gente vai ter que combinar direitinho aí com outro parceiro, que é o setor privado. Nós vamos poder formar um aluno que compreende blockchain, mas ele raramente vai compreender a aplicação, aquilo que o Eduardo falou lá. Eu estou lá no banco, tem stakeholders, tem segredos do negócio de banco, isso tem que ser um esforço do mercado privado. Nós simplesmente não teremos como, nem sequer a compreensão de ensinar isso para o nosso querido aluno. Nós podemos fazer uma preparação básica para ele, e aí também precisamos, né, trabalhar com o setor privado para a gente ter criatividade e formar essas pessoas. Legal. Eduardo, sua dica de educação e também um livro ou um recurso para os nossos espectadores. Boa, Magaldi, vamos lá, né? Então, vamos pensar primeiro como é que você entende o ecossistema de blockchain. Então, acho que esse é um ponto. Então, tem um autor chamado Don Tapscott, que ele escreveu um livro há uns 5 anos atrás chamado Economics, e ele escreveu um novo livro agora em 2019 que trata do ecossistema de blockchain também. Então, você vai procurar aí na Amazon. Se você não entende exatamente o que a gente está falando em termos de mercado, economia, eu acho que ele tem uma boa didática, tá? Acho que você pode procurar os livros dele, que vai ter bastante interessante também. Né? E também o Alvin Toffler, que trata de um tema mais abrangente, um pouco mais filosófico, que é o livro Riqueza Revolucionária, que vai acabar conectando com essa economia descentralizada que a gente está falando aqui. Acho que esses são materiais em termos abrangentes, né? Agora, pensando num roteiro, eu gosto muito do site do Ethereum, então acho que ele tem um roteiro educacional muito simples para você começar, que começa com blog posts que você pode ir lendo ali, tentando entender. Você vai lá no ethereum.org e coloca docs lá, e você vai... Tem um roteirinho mesmo, começa aqui, vai para cá, aí você vai lendo os artigos, e se você quiser se aprofundar no código, né, ou seja, programar, aí você vai baixar o Stack de Desenvolvimento, o Ganache, né, o Truffle, as ferramentas ali que você usa no blockchain. Eu acho que é um bom caminho para você seguir. Né? E, posteriormente, você vai se familiarizando com as metodologias mais específicas, né, e corporativas também. Assim, da minha perspectiva, né, eu vi o blockchain nascer lá na época do artigo do Bitcoin, a gente não deu muita atenção, eu confesso que eu pessoalmente não dei muita atenção e deixei um pouco de lado, né? Então eu fui voltar a estudar blockchain de 1 ano e meio, 2 anos para cá, de maneira mais profunda, e eu fiz exatamente esse roteiro que eu estou mencionando para vocês, tá? Eu acho que é um roteiro que realmente funciona, de você pegar lá. Para quem aí é da carreira tech, né, o que a gente está falando aqui de desenvolvimento, né, em termos de programação, a gente tem várias plataformas, né, mas eu acho que se você souber de JavaScript, vai ser a sua porta de entrada para a maior parte das ferramentas, né, digamos assim, que estão trafegando nesse ecossistema. Se você sabe de outra linguagem, né, por exemplo, se você é um programador Java, um programador
acho que Go, Python também. Aí dentro do Stack Hyperledger você vai achar ferramentas que também falam nessas linguagens, está pensando ali mais do ponto de vista técnico. Então acho que você pode seguir esses caminhos. Então, começa ali no ethereum.org, tenta entender quais são os conceitos abrangentes, e a partir dali você vai se conectando com outras ferramentas, né, e outras tecnologias que vão te permitir ingressar nesse ecossistema. Tá? Legal. É isso. Muito bom, obrigado, Edu. Marcela, para você, essa mesma pergunta. Beleza. Assim, o que eu indico, né, nessa formação, o que a gente vem vendo lá no CT Blockchain, que é um ambiente, né, que o Rafael até colocou e tal, para a gente poder debater essa relação da academia, né, e o ambiente de negócio, né, indústria, vamos dizer assim, é super importante os dois ambientes caminharem juntos. Né? O pessoal lá é muito mais voltado para ciência de computação, né? Então eles vêm estruturando todo vamos dizer assim, um roteiro de base, né? Para que possa se desenvolver dentro das universidades, né, profissionais mais competentes para a questão do blockchain, porque ele precisa saber programação, ele precisa entender redes, ele precisa ter essa visão de ecossistema e gestão distribuída. Né? Então, ele acaba tendo algumas peculiaridades um pouco mais, vamos dizer assim, específicas. Tá? Com relação a fora do ambiente, né, eu comecei a estudar blockchain em 2015, 2016, então era muito mais difícil. Eu demorei quase 6 meses para entender todo aquele conceito de consenso, né, para assim, cair a ficha e, caraca, isso aqui muda muita coisa. Hoje eu acho muito mais fácil, você tem acesso a pessoas, né, que estão aí. Maurício, o podcast dele é maravilhoso. Vou ter que falar. Não foi porque eu já participei, mentira. Não só isso, mas assim, você buscar referências na área. Eu acho super importante como profissional, porque assim que eu sempre eu aprendi na engenharia com isso, eu sou engenheira, né, de controle de automação, e eu aprendi sobre isso, assim, de você saber fazer a curadoria, né? Então isso é super importante, você buscar as pessoas que realmente vêm discutindo e vêm participando de fóruns e ambientes que estejam próximas a isso, então você ouvir essas pessoas, você buscar informação, uma informação de qualidade. Então, um dos primeiros livros que eu consegui entender blockchain como tecnologia da informação, que eu acho super importante, foi o da Melanie Swan. Né? E depois disso, eu fui buscando outras pessoas de referência. E também, para você entender a base, o próprio livro do Antonopoulos, que é o Mastering of Bitcoin, ele destrincha muito esses conceitos base, principalmente para quem vai programar. Então, você tem essa relação mais íntima com essas questões, né? E aí você buscar também entender como é que organismos internacionais, aí a gente tem muitos debates de extremo valor, né, que estão acontecendo. Essa semana mesmo teve um debate super importante na rede europeia sobre CBDC, sobre stablecoins, sobre a parte toda de ativos digitais, e foi riquíssimo estar no ITU, tá? Então, isso está na web, lá na página no YouTube do ITU, tem esses debates lá para você assistir. O ITU tem um primeiro padrão, né, de informações
para a tecnologia blockchain, que ele faz diversos casos de uso, a parte toda de construção de rede e tal, que está disponível para qualquer um pegar também. Tá? Além disso, acho que é importante você entender que blockchain é uma tecnologia que ela interfere na questão humana, né, nas relações humanas. Então, ter esse embasamento, buscar essas... Por que essa questão da comunidade, da rede é tão importante? E como o Rafael mesmo falou, está relacionado a como a gente interage desde o tempo das cavernas, né? Quando a gente começa a fazer a agregação. Então, legal. Assim, é mais ou menos isso, e tem diversos ambientes e diversos coisas que eu posso trazer aqui para vocês, e quem quiser me procurar no LinkedIn pode me procurar, pedir ajuda e tal, quiser indicação, entrar para o CT, super aberto, super bem-vindo. Boa. Tá? A gente Oliver, obrigado, Marcelo. Oliver, para encerrar aqui, obrigado. Eu vou dar uma dica fundamental que eu acho que é bem importante, ela foi muito importante para mim. Eu comecei esse mundo estudando muito o Andrés, né? Falando do Don Tapscott aqui, falando alguns outros nomes, mas para mim o Andrés Antonopoulos é um dos pensadores mais amplos no espaço. Ele é mais independente, mas eu confesso que o fato de eu entender a essência de algumas coisas muito fundamentais do blockchain me tiraram de muita roubada, né? Vocês pararam para pensar, nos últimos 4 anos teve muito projeto roubada, por incapacidade de ver as falhas de design e de lógica até no processo. E aí, então, eu vou pelo lado negativo. Acho que e depois eu fui estudar com o Andrés na Universidade de Nicosia, etc., mas as palestras dele são gratuitas. Pra você ter uma ideia, eu baixei todas no meu podcast e dormia muitas noites estudando isso. Tem os livros dele também, The Internet of Money, que para mim é um precursor do que vem por aí, em termos de redes descentralizadas, onde o valor é trocado P2P. Vou ser muito sucinto, acho que as outras dicas são ótimas, mas eu só colocaria isso. Voltem na essência, porque lá vocês vão entender o que é pênalti, o que não é, e depois ali constrói com um pouco mais de solidez. Boa. Fundamentals. Os básicos são sempre importantes. É isso. Claudinei, volto contigo aí. Obrigado aos participantes aqui do painel, Rafael, Eduardo, Oliver e Marcela. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Perfeito. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. Recebemos várias perguntas na audiência que vocês já responderam em relação a muita informação sobre cursos que devem ser feitos, indicações de literatura, então vocês já responderam isso. As perguntas que a gente não conseguiu responder nesse painel, a gente vai encaminhar o e-mail deles para vocês, para que vocês possam responder e atender aqui as questões da nossa audiência. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós vamos fazer agora um intervalo e voltamos para o nosso segundo painel, que vai falar sobre cibersegurança e compliance. Muito obrigado a todos. Até a próxima.